irmãos. Primeiramente, longa vida a todos, que Deus esteja presente em nossas vidas e que sejamos agraciados com a sua graça. O meu intuito aqui é responder essas questões do Enem 2018-2017 com metodologia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver 136 2018, 136 2017, de maneira que talvez possamos identificar se há assuntos que caíram no mesmo assunto nos 2 anos em estudo, né? Ver a carinha da prova, né? Isso já foi feito, mas como eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer do meu jeito aqui. Então, espero que alguém esteja ouvindo, vendo. Eu vou tentar o meu melhor nesse caso aqui e porque também é interessante, são questões interessantes, né? Então vamos nessa, vamos começar aqui com a questão 136, 2018. E o cara fala das transferências eletrônicas disponíveis, né? No disponível é o caso de você transferir uma quantia, no caso aqui que está graduado em milhões de reais, de um banco para o outro. Nesse caso aqui você tem 5 bancos, né? E o analista, o cara lá, ele decidiu dispor os valores de transferência entre esses 5 bancos nessa matriz, que é uma matriz quadrada, 5 por 5, na verdade, onde a diagonal principal dela tem esses valores aqui, ó, 0. Zero por quê, irmão? Porque esses elementos da diagonal são os elementos A e J, em que I é igual a J. Então, A1, A22, A33, A44, A55. Isso quer me dizer que não existe transferência do banco 1 para o banco 1, né? Nesse caso aqui, se você toma esse elemento aqui, o cara tem aí o elemento 2. O elemento de 2 milhões, que é a transferência do banco 1 para o banco 4. Mas vamos ler isso aqui. A transferência eletrônica disponível é uma transação financeira que os times vencedores das partidas amam, de valor entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TED entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz AJ. Como eu disse, esses elementos aqui, AJ, é o valor graduado em milhões de reais da transferência do banco I para o banco J. E o elemento AJ corresponde ao total proveniente das operações feitas. Ele diz aqui que vai de 1 a 5, J de 1 a 5, que faz essa matriz ser quadrada, 5 por 5. A IJ corresponde ao total proveniente das operações feitas via TED, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos AIJ igual a 0, uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Aqui ele diz que aqui é por causa disso. Hein? O TED existe entre bancos distintos. E aí ele expõe que essa é a matriz que representa toda essa ideia dele, e com base nessas informações ele pede para você definir qual banco que mais transferiu. Então isso aqui a gente faz simplesmente. Se pensa rápido em uma coisa dessa, né? Vê aqui, olha essa linha aqui. Essa linha é o banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, banco 5, tudo ok? Transferência do banco 1 para o banco 2 milhões. Transferência do banco 1 para o banco 4, 2 milhões. Transferência do banco 1 para o banco 5, 2 milhões. De maneira que o banco 1 transferiu um total de 6 milhões. 6 mil. Desculpe a letra. Isso aqui é um caso do mouse, né? Tá no mouse e ainda mais. Eu acho que se eu escrevo dessa forma, não muda. Banco 2 transferiu um total de 3 milhões. 3 milhões. O banco 3 transferiu um total de 5 milhões. 5 milhões. O banco 4 transferiu um total de 4 milhões.
O banco 5 transferiu um total de 5 milhões. E aí é fácil verificar que o banco que mais transferiu foi o banco 1. Ok, questão, tranquila. Banco 1. E aí você vê lá no item A e diz que foi o banco 1. Entende? Ah, fácil, não? Vamos à próxima. Essa próxima é um caso. Essa próxima é o seguinte. Isso aqui é juro composto. Aí ele faz o seguinte. Você paga um número de prestações. Quando você chegar a um dia, você vai decidir pagar as demais. Ou uma das demais sobre uma condição de desconto. E de desconto a juros compostos. Então, vejamos essa questão aqui. Um empréstimo foi feito à taxa mensal de I%, usando juros compostos em 8 parcelas fixas iguais a P. O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, pagando para isso o valor atual das parcelas e ainda pagar. Após pagar a quinta parcela, resolve quitar a dívida no ato de pagar a sexta parcela. A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é: rapaz, o valor total pago aqui na conversação entre este e o outro é: irmão, eu quero pagar um valor total. Que é o valor da parcela 6, que é hoje, no dia do vencimento, mais o valor de uma parcela, que é a próxima parcela do próximo mês, com um desconto óbvio a composto, e o valor da oitava parcela também com um desconto a composto. Aí a gente sabe que juros compostos é juros sobre juros. Então, se eu pegar daqui para pagar, pegar uma quantia para pagar daqui a 3 meses, você vai ter uma parcela no próximo mês, na verdade. Aí você vai ter uma parcela depois, juros sobre essa parcela, um percentual. Depois uma outra parcela, juros sobre aquela outra parcela da segunda parcela que você pagou. Sobre a segunda parcela que você pagou é juros sobre juros. E o composto tem uma função. Na verdade, e essa função é essa aqui, ó, que diz que o valor da parcela é anterior a essa acrescida desse fator mais a taxa elevado a n, que é o tempo do acordo, o número de parcelas. Veja só esse n aqui, ó, beleza? Diretamente isso aqui é acréscimo. Agora, se o cara quer um desconto a composto, você vai ter esse valor de P aqui, que é a função desse valor que cai, esse P cai por esse fator aqui, ó. Então, se eu estou aqui, vamos desenvolver para ver o que é esse valor total. Esse valor 6 é o valor de hoje, ou seja, é P. Esse valor 7, eu tenho que dar uma melhorada aqui nessa expressão. Eu peço perdão, porque isso aqui, ó, eu estou notando para chegar a isso aqui. Então, isso aqui, ó, na real, isso aqui é P, que é a prestação, e o valor. Então, esse valor é o valor que caracteriza o desconto. Esse valor é o acréscimo. Quando você pega hoje para pagar depois, vai assim. Quando você paga hoje que você deveria pagar depois, esse valor aqui cai com este fator. Então, agora sim está tudo legal. Então, esse V7 aqui vai ser o valor de P sobre esse fator 7. Seria o valor da parcela que cai com esse fator composto. Onde esse N aqui
a sétima parcela, depois dessa aqui, é um mês após, n é igual a 1. Então, você tem 1 mais I. I percentual, vou logo adiantando, é a centésima parte de I, meu irmão. Essa menina. Então, olha, você tem isso aqui, sobre 100. E o V8 é esse valor P aí, meu irmão. Ó, esse valor P. Sobre esse fator 1 mais I sobre 100, onde N é 2, porque a oitava parcela, estou na sexta, são 2 meses após esta, então 2. E você chega a esses valores aqui. Isso você tem que pagar o cara lá do banco. Isso aqui. Então, irmão, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer VT é igual a P mais P mais P mais I sobre 100 mais P mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Vou colocar esse V, esse P em evidência. O valor total a ser pago nesse acordo é 1 mais 1 mais I sobre 100 mais 1 sobre 1 mais I sobre 100 elevado ao quadrado. Fecha. Verifica. Procura e vê que o item da resposta é o item A. Irmão, dissemelhante entre essa questão 136 e 136, 2017, 2018 é apenas o item A. Vamos para a próxima, 137, 2018. Essa sim, tem cara. Já só é a mesma história, contada de uma outra forma. Nesse caso aqui, a gente vai ler um contrato de empréstimo que prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, de uma quantia que deveria ser paga em uma data futura. Um valor presente P submetido a juros compostos com taxa I por um período de tempo N produz um valor futuro V dado pela fórmula, que é aquela mesma fórmula que a gente usou na questão passada. Então, em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas de R$820 a uma taxa de juros de 1,32 ao mês, junto com a 30ª parcela, será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Ele pede para você utilizar essa aproximação por log de 4/10 e essa para o log de 1,0132. E a pergunta: a primeira das parcelas que deverá ser antecipada junto com a 30ª é... Irmão, veja só. A história aqui é a seguinte. O cara tá lá, aí está na 30ª parcela, quer antecipar uma desde que o desconto seja de 25%. Então, como juros compostos é juros sobre juros, então vai chegar uma parcela em que o acréscimo é de 20% sobre uma outra.
que é inicial, primeira parcela. Então vai crescendo assim, a esses juros aqui. Então veja só, você aqui tem essa fórmula, V é igual a P 1 mais I elevado a N. Elevado a N, elevado a N. Aí você sabe, né, que N aqui está preso, que é N que eu preciso definir, que bem possivelmente eu vou usar o logaritmo neperiano, onde a base é o E de Euler. Então você vai utilizar também de suas propriedades, que ela, uma delas, que vai fazer com que esse N fique livre, né, tentar a liberdade desse indivíduo para que ele possa definir o tempo. O tempo, a prestação lá à frente. Então vamos nessa, veja só. Esse P aqui, o desconto é de 25%. Esse P aqui, ele é o valor a ser pago. Esse P é o valor a ser pago nesse momento por antecipação. E é esse valor aqui que cai por esse fator. E ele quer que esse P aqui valha 75% de V. Então o contorno está aqui, meu irmãozinho. O P é igual a 3/4 de V. 75%. E eu vou jogar esse contorno aqui e matar essa questão, utilizando das propriedades do velho logaritmo. 3/4 de V 1 mais I elevado a N. Eu vou jogar esse 4 para lá, descer esse 3V, V1 mais I elevado a N. Eu vou cortar esse V e eu vou ficar com 4/3 de 1 mais I elevado a N. N preso, um expoente, uma potência, uma função exponencial. Eu vou buscar um inverso para libertar essa coisa. E o inverso é o logaritmo. Vou utilizar dessa propriedade aqui, o log, Ln, né? Ln, a base é de A elevado a B. Ou seja, vou trazer esse B para frente, logo Ln de A. Ln de A. É a propriedade da potência. Essa coisita aqui, ó. Então vamos colocar isso aqui, aplicar o operador matemático logaritmo neperiano nas duas partes da identidade. Então teria Ln de 4/3 é igual a Ln de 1 mais essa taxa, que é 0,132. 0,0, na verdade, 132. Rapaz, eu estou chegando a uma coisa. Eu estou chegando elevado a N. A liberdade de N, na verdade, porque eu teria Ln de 4/3, N livre, Ln desse 1,0132. E N aqui é definido como sendo Ln de 4/3 dividido por Ln de 1,0132. Irmão, você tem o Ln de 4/3. Ele me disse 0,277 dividido por 0,0131. Irmão, na hora que você está lá fazendo a sua prova, sua avaliação, e se depara com uma coisa dessa aí, o Espírito Santo vai te auxiliar, irmão, e você vai chegar à sua aproximação, ao seu valor exato.
que nesse caso aqui é 21,96. E percebe-se que o nosso amigo aqui, o Enem, gosta de uma aproximação. E isso é aproximadamente 22. É isso. 22 não tem aqui. Mas eu penso da seguinte forma. É óbvio que eu fiz a conta com referencial no tempo zero. Ou seja, na primeira prestação, que conta 22 à frente. Se eu trouxer para a primeira prestação a 22ª pagando antecipado, tem um desconto de 25%. Mas só que o cara, ele não estava na primeira, ele estava na 30ª e bateu lá a vontade dele trazer para frente a parcela 52, que é o item C. Nada difícil, vamos para frente. Vamos resolver aqui essa daqui, 137 de 2017, que também é logaritmo. Você já viu aqui que o cara quer que você use desse operador matemático. Olhou, viu, pô, vai ter um log nessa história assim. Você vai usar desse operador para resolver algo que ele descreve e possivelmente de suas propriedades. Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisa fazer um empréstimo de 5.000 para pagar as prestações, dispõe de no máximo R$ 400 mensais, é o que ela tem. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação P é calculado em função do número de prestações N, segundo a fórmula. Tá aí, essa fórmula vai me dar, se necessário, utilize 0,05 como aproximação, se necessário, 2,602 como aproximação e 2 dos 525 como aproximação do log 335. De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometam o limite definido de R$ 400 mensais da pessoa é. E aí você pensa, pô, rapaz, veja só a prestação aqui, meu camarada, é de R$ 400, não pode fugir disso aí. Vou colocar esses R$ 400 nessa fórmula já de antemão, por ter observado que essa coisa multiplicada por essa coisa dá um valor inteiro e esse valor é 65. Então eu vou botar isso aqui, 400 é igual a 65 vezes essa coisa que dá medo, 1,013 elevado a n, dividido por essa coisa aqui, 1,013, vou botar aqui elevado a n, vou mudar um pouco. Vou multiplicar, vou fazer minha regrinha de 3 aqui, vou multiplicar 400 por isso, olha, 1,013 elevado a n, multiplicar 400 por menos 1 e largar esse 65 vezes, vou botar um vezesinho aqui, 1,013 elevado a n. Eu tenho meu n preso aqui, que provavelmente eu vou utilizar do operador logaritmo para libertá-lo. E eu tenho isso aqui, ó, irmão, que é 400 por essa coisa feia, 65 por essa coisa feia, e eu sei que essas coisas podem ser manipuladas algebricamente, ou seja, eu posso subtrair 400 por 65 nesse caso. Se eu jogar isso para lá, vai vir como um número negativo, jogando 400 para lá, do outro lado da equação vai vir um número positivo, eu olho para essa coisa aqui, eu sei também, se eu pegar 400 por 65, vai dar 335. Olha que maravilha, um número aparecendo aí. Um número que está aqui, ó, que está aparecendo aqui agora. Então eu caminho corretamente. Vamos para frente. Então, isso aí é 335 vezes 1,013 elevado a n é igual a 400. Eu cheguei ao limite no momento em que eu vou aplicar o meu logaritmo de base decimal na identidade, de forma que eu possa
tornar esse n livre, eu quero linearizar essa coisa. Eu vou linearizar com o logaritmo. Então, irmão, eu vou botar aqui as propriedades. Vale que, realmente, a gente resolve essas coisas aqui, vai passando assim, tem uns conceitos que a gente vai lembrando. Então, esse é um conceito que a gente vai lembrar aqui, que é que o logaritmo produto, log de A vezes B. Diz que o log de A vezes B é o log de A mais o log de B. Pronto! E eu vou utilizar dessa que a gente também já falou, log de A elevado a B, que é B log de A. Então, falou lá com Euler, é dessas duas coisas aqui, ó, que eu vou tomar a minha partida para linearizar essa coisa, tornando o n livre. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vou aplicar esta propriedade de cima para libertar, para eliminar esse produto, e vou aplicar esta para libertar n. Então ficaria log na base decimal de 335 mais n log de 1,013, já libertei o n, é igual a 400, log de 400. Eita, log de 400. Log de 335, 2,525 mais n vezes 0,005 é igual ao log de 400, 2,602. Então, eu vou passar isso para cá, vai vir negativo, e vou subtrair. Eu vou subtrair da seguinte forma. Passando isso para cá, vem negativo, e subtraindo, fica 12, 5, 7. Isso é igual a 7. 9, 2, 7. 5, 0. 2, 2, 0. Dividido pelo que multiplica o n, o número 0,005. Isso aqui, n. Irmão, isso aqui, ó, dá 15,4. Aí você olha para essas preposições e diz, irmão, é 15,4, 16. Aí o cara vai, larga o 15 porque não aproxima. 4 é um número abaixo de 5, não vai fazer com que a coisa caminhe para frente. Então, eu digo a você, rapaz, o banco não perde 0,4 de jeito nenhum. Então, o mínimo banco aí é 16. Irmão, atenta para essas coisas, viu? Atenta para essas coisas. Vamos para frente. Vamos ver essa questão aqui. Eu vou ler essa questão. É uma questão grande. Mas também mais uma brincadeira, né? Um jogo pedagógico utiliza de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema de coordenadas. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de uma reta, cada ponto diferente da origem que for atingido vale 1 ponto. Em uma situação de jogo, ainda restam os seguintes pontos para serem eliminados.
A, B, C, D e E. Vamos ver aqui qual, na verdade, as possibilidades. A primeira possibilidade que eu vejo é essa aqui, ó. É essa aqui. Por quê? Veja só. Por que essa? Porque o cara diz aqui, ó, passando pelo ponto A, que é qual equação forneceria a maior pontuação? Então eu vou logo escrever essa reta aqui, que passa por A, B e C. E essa reta, ela conta 3 pontos. Porque quando você escreve a equação da reta, cada ponto do seu tiro vale 1 ponto. Então aí, 3 tiros passando por A, 3 pontos. Se eu pensasse em fazer um círculo aqui com centro e D, de maneira que o raio fosse 2 e passando por E, não passaria por A. Se eu fizesse uma reta assim, eu teria A e E passando pela origem desse plano cartesiano, desses eixos ordenados, de abscissa ordenada, e eu contaria 2 pontos. Se eu fizesse assim, eu também contaria 2 pontos. Mas se eu fizer um círculo que passe por A, necessariamente ele vai passar por 0, por C e por B devido a seu raio, que no caso aqui seria 2. No caso aqui não seria 2, a gente vai ver quanto vale esse raio. Então veja só, eu vou fazer esse círculo aqui. Eu vou tentar fazer um círculo. Olha só, ele vai passar por A, ele vai passar por 0, ele vai passar por C, ele vai passar por B e ele vai chegar a A. Então, meu irmão, você vê que quando essa coisa acontece e o raio é essa coisa aqui, ó. Eu vou desenhar aqui pra gente ver melhor. E o raio é essa coisa aqui, ó, que vai de D a B, onde D é o ponto, novo centro, depois do eixo ser transladado. Ó, 2, 2. Transladei meu centro de 0 a D. O centro desse círculo é 2, 2. E o raio dele, eu acho aqui, ó. Olha o raio dele, vou usar esse desenho aqui que eu coloquei. Aqui, vou procurar aqui fazer uma coisa para a gente entender. Isso é um triângulo retângulo. Então, o que eu preciso? Eu preciso escrever a equação desse círculo aqui, que para mim é um círculo que toca o máximo de pontos, tocando 3 pontos, me dando 2, 4, 6 pontos no total. Na verdade, dei vários 3 tiros, 6 pontos, círculo. Então, irmão, como é que eu escrevo essa equação do círculo? A equação do círculo é simples, na verdade. Quaisquer pontos sobre esse eixo aqui vai ser função das coordenadas x e y, onde essa variação aqui, ó, é a variação vertical e essa variação é a variação horizontal ordenada abscissa. Essa variação de x é o valor de x sobre o círculo menos a coordenada do centro x. E aqui é x0, que no nosso caso é 2, menos x0. E delta y é o valor de y menos y0. De maneira que, se eu utilizar Pitágoras aqui, eu teria que isso mais isso é igual a isso ao quadrado. Então, isso ao quadrado mais isso ao quadrado é igual a isso ao quadrado. Então, dx ao quadrado mais dy ao quadrado é igual a r ao quadrado, já que esse triângulo é um triângulo retângulo. Eu vou achar o valor de r. Veja só, aqui, tudo ok?
Daqui para cá, ó, desse ponto para cá, em Y, você tem 2 unidades. Você tem 2 unidades. Daqui para cá você também tem 2 unidades. Você também tem 2 unidades. Vai de 2 a 4. 2 unidades. Então, esse R aqui, R, que é o quadrado, é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que dá 4 ao quadrado, que dá 4 mais 4, que dá 8. Então R ao quadrado é igual a 8. Pronto, o meu 8 aqui, mais um 8. Então, isso aqui vai ser... Vamos desenvolver isso aqui para achar a equação da curva e acabar com esse negócio. Veja só. X menos 2, que é o x0, mais y menos 2, que é o y0, que é o x0, isso aqui é o x0, isso aqui é o y0 do meu círculo. As coordenadas do centro é igual a 8. Irmão, tem alguma coisa que pareça com essa coisa aqui? Aí na minha preposição, no meu item. Nos meus itens. Vamos ver. O item é. Olha lá. Vamos resolver aqui, colocar sinal lá com toda certeza que o item é e partimos para a próxima questão. Olha só mais uma questão aqui. Essa questão aqui diz o seguinte: 138 de 2017. A gente fez essa, 138 de 2018, que é geometria plana, um pouco de analítica, e agora a gente vai ver aqui. Isso aqui a gente não viu ainda. Uma outra questão parecida. Vamos ver essa daqui. Essa daqui é um pouco de solar, né? Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo X com a sua superfície conforme indica a figura. Então, ó, luz solar. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por isso aqui. Sendo K uma constante e supondo que x está entre 0 e 90, ele pede para você definir. Quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual do valor máximo. Então ele quer que você calcule a intensidade para quando x for 30 e divida pelo valor máximo que a gente vai procurar aqui, ó. Eu sei que a irradiação aqui é mínima, porque eu estou irradiando sobre a superfície. Ele não tem, a Terra não dá essa possibilidade nos seus movimentos de que isso aconteça. Então o mínimo é aqui. No ângulo zero, veremos que a intensidade é zero. Vai crescendo de 0 ao 90 graus, que é o máximo. Então vamos ver aqui, ó. Ele me diz que o ângulo x ele vai de 0 a 90 graus. Então, e a intensidade é função desse ângulo. Então eu vou calcular I para quando I é igual a 0, você tem K vezes o seno de 0 grau. E o seno de 0 grau, irmãozinho, todos sabem que é zero. Então está aqui a prova de que a intensidade a 0 grau é zero. Vamos calcular a intensidade no máximo, que o cara disse ser 90 graus. Então 90 graus é K vezes o seno de 90 graus. E o seno de 90 graus é o máximo no círculo de raio unitário. É 1. Então a intensidade máxima é K. Então eu concluo que I varia do mínimo 0 ao máximo K. No máximo K.
Visto isso, meu irmão, eu sei quem é o máximo. Que eu tenho que tirar isso aqui para ver de quanto ele cai. Então eu vou ver quem é I de 30 graus. I de 30 graus vai ser o valor de K seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é a metade. Então I de 30 graus é igual a K dividido por 2, porque é a metade. Irmão, o que ele quer? A intensidade. Quando x é igual a 30 e é igual a metade de K, a intensidade luminar você resolve a qual percentual do seu valor máximo? Pô, aí tá brincadeira. Então você vai pegar o menor dividir pelo maior e já se vê aí que esse negócio é 0,5. Mas deixa da prova. Alfa, vou chamar alfa essa relação. Meio de K dividido por K. O K vai embora. Sai fora dessa história. Eu fico com um número. E esse número é meio. E meio é 0,5. E 0,5 é 50%, meu irmão. É 50% item B. Tudo ok? Tranquilo.